Olá pessoal, então aqui é o professor Rodrigo. Essa vai ser a nossa primeira aula de estatística aqui pelo ambiente virtual. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula, vocês procurem tirar suas dúvidas no fórum ou na sala do café, certo? Hoje é o nosso primeiro dia, né? Então hoje é um dia que a gente vai utilizar aí para tirar todas as dúvidas até sobre como acessar todo o material aqui, né? E para que a gente possa ter um bom aproveitamento, né? Vendo que durante a semana passada poucas pessoas puderam participar da aula, eu vou então utilizar esse momento para relembrar para vocês aquilo que a gente tem discutido então nas nossas aulas, tá? Então a gente vai continuar um pouquinho no assunto sobre distribuição de frequência. Então aqui um exemplo, né, para a gente conseguir relembrar. Aqui a gente tem um quadro, né? Então esse quadro aqui, ele é um quadro de distribuição de frequência absoluta, certo? Então muito importante essa palavra absoluta, porque significa que são os números reais, tá? Ele não é em percentual. Vocês vão perceber que quando eu quiser um número em percentual, eu vou indicar a palavra percentual, tá? Então quando eu digo frequência absoluta, são os números absolutos da situação. Então nesse exemplo aqui, eu tenho aqui que uma patrulha rodoviária escolheu um ponto nas imediações de uma cidade para instalar um radar e verificou a velocidade em km por hora de uma amostra de 50 carros que passaram por esse ponto. Os valores das velocidades estão dispostos ao lado. Tá, então, aqui, nessa primeira coluna, eu tenho justamente quais são as minhas classes de distribuição de frequência, certo? Então aqui eu tenho de 40 a 46 a primeira classe, de 46 a 52 a segunda classe e assim por diante. Essa classe ela tem uma amplitude, né? Então qual é a amplitude da primeira classe? 46 menos 40, então é 6. E se vocês repararem, todas as classes têm a mesma amplitude, certo? E para cada uma delas existe uma frequência absoluta, tá? Então, de 40 a 46 km por hora, foram 3 carros que passaram durante esse tempo aí que os guardas estavam fazendo essa patrulha. De 46 a 52 km por hora, a frequência foi 4, então ela foi aumentando um pouco mais. Se a gente reparar aqui, o valor mais frequente de velocidade foi de 64 a 70 km por hora, que foram de 18 carros, certo? Então é justamente para ter essa ideia a respeito de uma determinada situação que a gente acaba utilizando a distribuição de frequências, ok? Então quais são os elementos que eu tenho nessa distribuição de frequências? Que ao apresentar esse exemplo para vocês eu já acabei falando, né? Então são os números de classes, certo? Que a gente segue a regra de Sturges, que é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Então o número de classes é representado pela letra K. Então a fórmula é 1 mais 3,3 vezes o logaritmo da base 10, o logaritmo na base 10 de n, tá? O que é o n? N é a quantidade de amostras, certo? Então vocês podem anotar aí. Então aqui, ó, nesse exemplo, qual que era o nosso n? 50. Por quê? Porque foi o número total de amostras que foram verificadas, certo? A partir disso, se define um valor de k, que é o número de classes. Então quantas classes a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, certo? Aí a gente vai então para os outros elementos. Então a gente tem um limite inferior de classe e o limite superior de classe, tá? Então o limite inferior de classe é justamente o menor valor entre os dois valores. O limite superior de classe é o maior valor entre os dois valores aqui da classe. Então aqui, ó, o 40 é o meu limite inferior e o 46 é o meu limite superior, e assim por diante. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado da variável em estudo, certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho
a frequência de velocidades, né? Mas eu não tenho quais foram as velocidades. E essa frequência saiu a partir de um estudo. Então, nesse estudo eu tinha lá 50 números de velocidades de carro. A diferença entre a menor velocidade e a maior velocidade é justamente a minha amplitude total, que é representado pela letra H maiúsculo. E a amplitude de classe é o H minúsculo, que é o que? A diferença entre os dois limites, o limite inferior e o limite superior, certo? Então aqui, ó, a gente tem as duas formas, tanto para amplitude total, que vai ser o menor valor e o maior valor da minha série de dados, e a amplitude de classe, que vai ser o meu maior valor menos o meu menor valor dividido pelo meu número de classe, certo? Então, isso é a minha amplitude de classe, que vai resultar então aqui, ó, dentre 40 e 46, a minha amplitude de classe são 6. De 46 a 52, também 6. Então, sempre assim, ok? Então, dando continuidade aqui para os nossos estudos, a gente pode então ter a frequência absoluta, que é o número de vezes que determinado elemento aparece em uma classe, certo? E essa frequência é a gente que vai determinar. Então, por exemplo, se eu perceber que o meu número de classes é muito pequeno e eu não consigo tirar uma conclusão muito grande da minha situação quando eu tenho um número de classes pequeno, eu posso dividir em mais classes, eu posso aumentar aquele número K que eu calculei, certo? Ou diminuir. Então, isso depende de um julgamento pessoal, certo? O que é interessante? É interessante evitar classes com frequências nulas ou classes demasiadamente grandes. Então, se eu tenho lá uma linha, né, uma classe, que eu vou ter uma frequência 0, não preciso, é melhor eu mudar a minha quantidade de classes para que nenhuma delas fique nula. Ou então, se eu vou ter uma classe que está muito grande em relação às outras, é bom que eu corte, que eu reduza, aliás, que eu aumente o meu número de classes para dividir essas frequências entre as outras classes, certo? E aí, como eu falei para vocês, existe lá a frequência absoluta, só que existem outras formas de representar a mesma frequência. Então, ela pode ser representada pela frequência relativa e pode ser representada pela frequência acumulada, certo? Qual que é a frequência relativa? É o quociente entre a frequência absoluta e a iésima classe com o somatório das frequências, certo? O que significa isso? É eu pegar o valor da minha frequência absoluta em determinada linha e dividir pela soma total de frequências absolutas, certo? Então, se eu vier aqui para o nosso exemplo, se eu quero saber a frequência relativa dessa classe, eu pego 3 e divido por 50. Se eu quero saber dessa classe, eu pego 4 e divido também por 50, e assim por diante, certo? Para eu saber a frequência acumulada, é justamente a somatória da frequência anterior da classe anterior mais da classe que eu estou agora. Então, a classe anterior mais a classe que eu estou agora. As classes anteriores mais a classe que eu estou agora, certo? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo o exemplo dessas frequências para conseguir entender um pouco melhor. Então, olha lá, ó. Se eu quero saber aqui a frequência relativa da minha classe 1, eu vou pegar, então, ó, da minha classe 1, então, para K1, certo? Eu vou ter frequência relativa igual a 3 dividido por 50, certo? Isso é o que? Zero vírgula 0,06. Ou, se eu quiser em percentual, 6%, tá? Então, essa é a diferença.
Aqui eu posso representar a frequência relativa ou a frequência relativa percentual. As duas formas são corretas, ok? Tá, se eu tiver no K igual a 2, tá? Então no K, na classe 2. Então como que vai ficar? A minha frequência relativa vai ser 4 dividido de novo por 50. Então, frequência relativa vai ser 0,08 ou 8%, certo? E assim por diante, pessoal. Agora, vamos continuar. Se eu quero saber a frequência acumulada, certo? Então, daí eu posso ter a frequência acumulada e a frequência acumulada percentual. Então, aqui a gente tem um exemplo da frequência acumulada simplesmente. Então, aqui, ó, na minha classe 1 eu tenho 3. Então, minha frequência acumulada até aqui é 3. Na classe 2 eu tenho 4. A frequência acumulada até aqui é 7. Por quê? É 3 mais 4, certo? A acumulada aqui é 15. Por quê? É 3 mais 4 mais 8. Então, dá 15. Aqui é 20. Por quê? 3 mais 4 mais 8 mais 5. Certo? E assim por diante. O que vai acontecer? No final aqui, ó, eu tenho que chegar em 50. Certo? Então, por que 50? Porque era o número total de amostras que eu tinha. Então, ó, se eu quiser fazer aqui a minha frequência acumulada percentual, como que vai ficar? Nessa primeira linha é o 6%. Na segunda linha é o 6 mais 8, que é 14%. Na terceira linha vai ser o 14 mais 16, que dá 30%. Aí aqui, 6 mais 8 mais 16 mais 10, que dá 40%. Depois mais 36 dá 76%. Mais 14, 80%. Mais 10, 90%. E é isso. Certo, pessoal? Aqui dá então aqui, ó, eu tenho 76 mais 14%, 90%, mais 10%, eu tenho o meu 100% acumulado, certo? Então, aí isso também me dá margem para outras interpretações de outros tipos, chegar a outros tipos de conclusões, ok? Então, pessoal, para nossa primeira parte era isso que eu tinha para falar para vocês e bora para a segunda parte da aula no próximo vídeo.